aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. Hoje eu trouxe aqui para vocês 5 conceitos importantíssimos sobre o período pré-socrático que vocês precisam conhecer. Para entender melhor esse período, para entender melhor o pensamento dos filósofos desse período, é importante que vocês tenham esses conceitos em mente, beleza? Então, sem conversar muito, vamos direto ao primeiro conceito. E o primeiro é aquele que é mais importante. Eu sempre falo muito desse conceito aqui quando eu trato de período pré-socrático, que é o conceito de arqué. Arqué, para você que não conhece, para você que nunca ouviu falar, é aquilo que origina todas as coisas. Esse conceito pode ser traduzido também como o princípio, como o começo, como a causa primeira de toda a realidade. Diversos filósofos pré-socráticos usam esse conceito de arqué para explicar as suas ideias a respeito da origem do cosmos, do funcionamento do cosmos, enfim, de como tudo na realidade funciona e foi originado. O segundo conceito que eu tenho aqui para vocês é o conceito de cosmos. Já que a gente acabou de falar de arqué, arqué que é um conceito muito utilizado nas explicações cosmológicas dos filósofos pré-socráticos, nada mais justo que a gente falar também de cosmos, né? Afinal, cosmos é o universo ordenado, é a realidade organizada, é um sistema complexo que envolve toda a realidade e que vai ser justamente o objeto de estudo dos primeiros filósofos, dos pré-socráticos. A primeira questão filosófica abordada por esses filósofos foi justamente qual a origem do cosmos, ou seja, qual a origem do universo, qual a origem de toda a realidade. Questão importante para que vocês tenham em mente também, foi a partir dessa questão que surgiu a filosofia e também a cosmologia. Imagino que vocês tenham ligado, né? Cosmos, cosmologia, enfim. O terceiro conceito que eu tenho aqui para vocês hoje é physis. Physis, que inclusive é um conceito que por vezes pode ser confundido com cosmos, mas existe diferença entre os dois. Vamos entender aí melhor essa questão. Traduzido do grego, physis é natureza, mas a natureza é entendida como a totalidade da realidade. É nesse sentido que ela se aproxima aí do conceito de cosmos, né? Quanto o universo, a realidade toda organizada. Essa physis inclui tudo aquilo que é animado ou inanimado, ou seja, todo o conjunto da realidade para os gregos também é physis. Por conta de a physis ser uma das preocupações dos primeiros filósofos, ser uma das preocupações dos filósofos pré-socráticos, esses caras também são conhecidos como filósofos da physis, ou então filósofos da natureza, ou ainda filósofos naturalistas, enfim. Esses nomes são dados justamente por conta dessa preocupação que eles têm em explicar a origem da physis, a origem de toda a realidade, beleza? O quarto conceito que eu trouxe aqui hoje para vocês é o conceito de logos. Logos é outro conceito muito utilizado pelos primeiros filósofos e pelos gregos em geral, e essa palavra possui diversos significados, dentre eles palavra, discurso, fundamento, razão, explicação, lei universal, enfim. Dependendo do filósofo, você vai ter o uso de logos com um possível significado desses aí. Filósofos como Heráclito, por exemplo, usam o termo logos para se referir à lei geral, à regra que rege todo o universo, que rege todo o cosmos, ou como a gente viu também, toda a physis. Nesse sentido aí, o logos para esse filósofo seria como uma razão universal, como uma inteligência por trás de todas as coisas. Inteligência essa que ordena e faz com que essa realidade vá se desenvolvendo, né? Vá se movendo ao longo do tempo. Para a gente fechar os conceitos de hoje, tá aí para vocês, ó, o quinto conceito é mitos. Não tem como a gente falar sobre período pré-socrático, sobre surgimento da filosofia, sobre primeiros filósofos, sem a gente falar sobre mito, né? O mito é uma questão que está muito presente nesse período, muito presente nas discussões desse período. E o que é esse tal de mitos aí? Mitos são narrativas poéticas, são lendas, relatos imaginários, são fábulas, pode ser entendido até mesmo como discurso, mas um discurso diferente daquele que é colocado pelo logos. Inclusive se faz essa diferenciação aí no período pré-socrático, né? De um lado tem o mitos, do outro lado a gente tem o logos, como dois discursos totalmente diferentes sobre a realidade. Questão importante para vocês saberem, o discurso filosófico surgiu justamente em oposição ao discurso mitológico. Ou seja, a filosofia ela surge em oposição às narrativas que são colocadas pelo mito, né? E antes de a filosofia surgir, esse mito, essas narrativas mitológicas, era basicamente a visão de mundo predominante entre os gregos. Ou seja, os gregos viam a realidade, eles explicavam a realidade com base na mitologia, com base no mito. Aí, a partir do surgimento da filosofia, vieram outras formas de explicação, outra visão de mundo, que inclusive fez com que o mito fosse sobrepujado, né? Fosse deixado de lado,
dando espaço para que a filosofia se colocasse como a principal forma de explicar a realidade usada pelos gregos e, posteriormente, pelos demais povos ocidentais. Entendido? Então, esse foi o quinto conceito de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque com certeza vem parte 2 desses conceitos que são importantes aí no período pré-socrático. Se você gostou do conteúdo, se esse conteúdo vai te ajudar aí com seus estudos, deixa também o like, porque isso é bem importante para o crescimento desse canal, fechou? E mais uma dica para vocês, assista essa aula que eu vou deixar aqui em cima, porque nessa aula eu trato de todos os filósofos pré-socráticos. Com certeza esse resumão vai também te ajudar aí com teus estudos sobre a filosofia desse período, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. A gente vai se vendo nas próximas aulas. Até mais, bons estudos aí para vocês.